Começar. Ô, Manassés. Ô, Manassés. Não vai sair, tá? Oi? Não, essa é mesmo. Manassés. Bota uma cadeira aqui, de lado de ferrugem, outra aqui para o menino, por favor. Bom dia a todos e a todas. Gente, vou pedir só a vocês, ao pessoal que está fazendo a transmissão, amigo Rostam, o pessoal da imprensa, que a gente possa ficar aí atrás do plenário da casa, né, para que só possa aqui estar realmente os vereadores e as autoridades. Então agradeço a compreensão de todos. Quero também pedir às pessoas um pouco de silêncio para que a gente possa fazer uma sessão tranquila e organizada, tá certo? Bom dia mais uma vez a todos. Eu queria, nesse momento, quarta sessão do terceiro período ordinário do terceiro ano da 15ª Legislatura, Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 15 de agosto de 2023. Eu queria, antes disso, convidar o prefeito Paulo Batista para compor a mesa aqui. Queria também convocar o advogado Dr. Tito Moraes, que irá fazer a sustentação para compor aqui também ao lado do vereador Ferrugem. E com isso... E com isso eu passo a palavra. Eu peço 1 minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações e em seguida a leitura da ata da sessão anterior. Dê logo um gole, você. Sabe? Beleza. Passado 1 minuto de silêncio, passa a palavra ao segundo secretário, vereador Zé Elias, para que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos, público presente, público de casa. Ata da terceira sessão do período ordinário da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 8 de agosto de 2023, às 10 horas do dia 8 do ano 2023, no prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando os presentes os senhores vereadores Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, Claudemir Pedro de Oliveira, Edielso Bezerra Lins, Carlos Monteiro Marinho da Costa, Gessé Azevedo Andrade, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho, Luiz Francisco de Assis Júnior, Manuel José da Silva e Tiago de Lima Américo. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Ailton e secretariado pelo vereador Luiz Francisco e José Mário.
Ao constar e haver número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. Em seguida, solicitou que fosse ao secretário vereador Luiz Francisco que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após a sua leitura, foi posta para deliberação no plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou ao primeiro secretário, o vereador José Mário, que fizesse a chamada dos vereadores e, em seguida, a leitura do expediente do dia, que constou o requerimento de número 38 e 39/2023 e ofício de número 71/2023 do gabinete do prefeito, encaminhada a mensagem do número 01/2023 e o projeto de lei número 12/2023. Terminada a leitura do dia expediente, o presidente dá seguimento aos trabalhos. O vereador Luiz Francisco usou a palavra para solicitar que o requerimento de número 38 e 39/2023, lindo no expediente, fosse apreciado pelo plenário em caráter de urgência, sendo a solicitação de urgência aprovada por unanimidade em única votação. Desta forma, as referidas proposições passaram a constar em pauta de votação. Requerimento de número 38, de autoria do vereador Luiz Francisco, formula solicitação ao senhor prefeito, reiterando o requerimento de número 6/2023, datado dia 26 de janeiro de 2023, aprovado por unanimidade na sessão realizada no dia 31 de janeiro de 2023, para o município acompanha o piso salarial dos profissionais de enfermagem, conforme a Lei Federal de número 14.434/2022, de 4 de agosto de 2022. Em vista que desde o dia 10 do mês de junho, o município vem recebendo o repasse do governo federal para este fim. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovada. Na ocasião, o seu autor usou a palavra para fazer a justificativa da proposição, o qual em seguida foi posta para a única votação, sendo aprovada por unanimidade. O requerimento de número 39, de autoria do vereador Luiz Francisco, solicita ao senhor prefeito para que o município passe a pagar o piso nacional do magistério, acompanhado da projeção do plano de carga e carreira dos professores, que, de acordo com a lei municipal que trata sobre o assunto, que estabelece a progressão a cada 2 anos. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo, quando na ocasião seu autor usou a palavra para fazer a justificativa da proposição, a qual em seguida foi posta para a única votação, sendo aprovada a unanimidade e não havendo mais nenhum a matéria de pauta de votação. Antes de iniciar a chamada dos oradores, o presidente usou a palavra para informar esta casa que enviou o ofício ao senhor prefeito Paulo Batista, comunicando-lhe o parecer da Comissão de Finanças da Casa sobre a prestação de conta da Prefeitura referente ao exercício 2013, e também ao ex-prefeito senhor Mozart de Melo Barbosa Filho sobre a prestação de conta referente ao exercício 2020. O vereador José Mário usou a palavra para solicitar que seja concedido um voto de aplauso para todos que fizeram parte da organização do Forroquial, que foi realizado na paróquia de Nossa Senhora do Pilar. O vereador Ailton Aguiar solicitou que fosse registrado em ata os trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor conhecido como Farinha. O vereador Diel Bezerra também fez uso da palavra para solicitar um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Socorro Galvão e do pescador conhecido como Santo, morador do bairro de Jaguaribe. As solicitações do voto de profundo pesar foram postas para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. E nada mais havendo para a pauta de votação, a presidência passou a fazer a chamada dos oradores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Luiz Francisco, e que inicialmente falou sobre os 2 requerimentos de sua autoria, que foram aprovados a presente sessão, quais fala sobre a questão do piso nacional de enfermagem e sobre o piso nacional do magistério, respectivamente. Falou sobre a recomendação do Ministério Público, que fez ao gestor sobre a questão do andamento da Guarda Municipal, que foi solicitado que a Guarda Municipal tenha um fundo financeiro próprio e a Secretaria para ordenar as suas próprias despesas, evitando assim o que já vem ocorrendo com a guarda totalmente desguarnecida, onde os guardas não têm equipamentos adequados para trabalhar e com as viaturas sucateadas. Sem condições de rodar, falou sobre a falta de iniciativa da Prefeitura por prática de lei municipal, que instituiu no dia 2 de agosto como o Dia Municipal do Coco de Roda, em homenagem a saudosa Anjinha, moradora do bairro de Jaguaribe.
falou sobre a operação tapa-buraco realizada pelo governo do estado na PE-35 e na PE-01, Estrada do Forte Orange, afirmando que a governadora não é merecedora de aplauso por esse serviço, seria merecedora se tivesse realizado adequado, que seria o recapeamento em toda a via, como foi feito em Garaçu e Itapissuma, mas esse serviço não atravessou a ponte, por isso a governadora não é merecedora de aplauso. Falou sobre a questão dos fardamentos escolar, que demorou para ser entregue e vem sendo feito incompleto. Falou que a gestão deveria ter mais responsabilidade com a relação aos veículos que fazem o transporte escolar, colocando pessoas adequadas e qualificadas para conduzir os ônibus e guardar os veículos em local fechado e não deixar estacionado nas ruas ao relento, sem a mínima proteção. Falou sobre o avanço do mar nas praias da ilha, afirmando que por causa de R$31 mil, a contrapartida, o município deixou de ganhar um projeto de engorda nas praias por parte do governo federal. Concluiu afirmando que a partir de janeiro, próximo ano, vai começar as tapinhas nas costas e dizer que é pé na lama para tentar ludibriar a população mais carente para tentar continuar no poder. Mas tem certeza que a população vai continuar sabendo votar e não deixará que esse desmando continue. O segundo a fazer uso da palavra foi o vereador Joelso Gonçalves, que inicialmente solicitou um voto de aplauso para todos os vereadores que fazem base de apoio ao prefeito Paulo Batista e que vem sendo realizado em conjunto com o governo do estado. Falou que é a hora de agradecer à governadora pelo serviço emergencial de tapa-buraco e que vem sendo feito nas vias estaduais e contrário à ilha, pois os serviços emergenciais, enquanto se arruma a casa para realizar o serviço de requalificação e melhoramento, a presidência colocou para a deliberação do plenário a solicitação do voto de aplauso, que foi aprovado por unanimidade em única votação. Voltando a fazer uso da palavra, o vereador Joelso Gonçalves afirmou que o político está exposto às críticas, seja construtiva ou destrutiva, e acolhe as construtivas, descarta as destrutivas e não atende porque as pessoas tentarão tanto denegrir a imagem dos políticos que notadamente estão trabalhando em prol de melhoria para o município, como ocorreu a viagem feita à cidade de Petrolina, que resultou na vinda de um trator e a promessa de uma retroescavadeira e 2 milhões de verbas para ser aplicado em melhorias nas ruas aqui da ilha, próximo mês em setembro. Falou que a ilha vem acontecendo uma minoria, resolveu criticar por criticar e só com a intenção de denegrir a imagem que está no governo municipal. E por melhor que o prefeito faça, nunca vai agradar as pessoas que fazem parte dessa minoria. Concluiu parabenizando o presidente da casa pelo bom trabalho que vem sendo realizado. O terceiro a fazer uso da palavra foi o vereador Edielso Bezerra, que inicialmente enalteceu o trabalho que a oposição vem realizando na pessoa do vereador Luiz Francisco e que tudo de bom que vem acontecendo no município teve a iniciativa de fiscalizar e criticar a crítica feita pela oposição. Falou que muitas promessas foram feitas e que nesses 2 anos, estes 6 meses, a administração de alguns foram cumprida. Mas ainda há muito a se fazer na saúde, na educação, na infraestrutura, principalmente no turismo, que é a aproximação do verão. Falou com a casa, existe um grupo que faz a bancada com a maioria dos vereadores e existe um grupo que faz oposição com minoria dos vereadores, que não trabalha para obstruir o trabalho do prefeito, e sim para cobrar mais eficiência, rapidez e realização das obras e melhorias da população. Falou que, com o deputado estadual e federal que se elegeram com o apoio da população da ilha, mas assim como a governadora, a realização do serviço tapa-buraco é muito pouco para a cidade turística como a ilha de Itamaracá. Falou sobre a questão da ponte da Vila Velha, que teve obras da recuperação iniciadas e até a presente data não concluída, com as matérias sendo levadas à obra inacabada. Espera-se que até o dia da caminhada de Nossa Senhora da Conceição ela seja concluída para felicidade da população religiosa da ilha. Falou sobre o abandono do Forte Orange e do projeto Peixe Boi. Falou sobre o avanço do mar em toda a orla da ilha. Concluiu afirmando que é importante que os vereadores da base se reúnam com o prefeito, mas é importante dessas reuniões seja algo concreto para o município realizar obras e todos precisam. E assim não vem acontecendo, ainda está criticando, apenas cobrando e realizando das obras que a ilha precisa.
Precisa muito e nada sendo feito. O que está sendo feito é política. Política tem que ser feita num tempo adequado. E agora, o último a fazer uso da palavra foi o vereador Ailton Aguiar, o qual iniciou falando sobre a questão do avanço do mar, das praias, e afirmando que o município vem criando parcerias com a Universidade Federal, qual vem realizando um estudo e que haja ação para conter a situação. Finalizando, agradecendo a Deus a oportunidade por estar participando de mais uma reunião, desejando um bom dia a todos e nada mais para ser deliberado na presente sessão. A presidência deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 15 do decorrente mês. Em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, pelos secretários e vereadores. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, a 8 dias do mês de agosto do ano 2023. E nada na sessão consta o requerimento para 35/2023 e nada mais para ser deliberado. Dou encerrado aqui, presidente. Eu coloco a presente ata em discussão. Não tendo quem discute em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso eu passo a palavra para o vereador José Mário, primeiro secretário, para que faça a chamada dos vereadores presentes e em seguida o expediente do dia. Bom dia a todos. Dá início à chamada dos vereadores. Ailton Aguiar presente. Claudemir Pedro presente. Edielson Bezerra presente. Arlen Carlos Monteiro presente. Gessé Azevedo de Andrade presente. Joelson Gonçalves presente. José Mário presente. José Palmeira presente. Luiz Francisco presente. Manuel José presente. Tiago Américo presente. Dá início aqui a leitura. O caso que eu vou ler aqui é o parecer do julgamento da votação da comissão. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Ao dia 3 do mês de agosto do ano de 2023, na sala das comissões, reuniu-se a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá para oferecer parecer prévio à prestação de contas do município da Ilha de Itamaracá referente ao exercício de 2013, quando, na ocasião, o presidente da comissão, o vereador José Mário, nomeou para a função de relator o vereador Tiago Américo. Primeiro, do processo interno de apreciação, julgamento e votação. A Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá recepcionou o parecer do Tribunal de Contas de Pernambuco para apreciação e julgamento das contas do prefeito Paulo Batista, referente ao exercício financeiro 2013. Assim, conforme o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, veio à Câmara Municipal de Vereadores de Itamaracá a indicação do parecer referente às contas de gestão pela rejeição na forma do processo eletrônico tombado sobre o número 1403793-2. Nesse sentido, conforme rege o regimento interno desta Casa Legislativa, o presidente encaminhou a cópia do processo recebido para a Secretaria Administrativa, o qual deixou à disposição de cada um dos vereadores. Ato contínuo. O presidente determinou a abertura do processo administrativo para apreciação, julgamento e votação de prestação de contas do exercício 2013. De igual modo, a pauta fora objetivo de apresentação na 11ª sessão ordinária realizada em 4 de novembro de 2022. Em seguida, foi notificado o senhor Paulo Batista para que houvesse a apresentação de sua defesa prévia, a qual apresentou a defesa sendo o contraditório devidamente cumprido. Por consequente, a presidência da Câmara garantiu a publicidade quanto ao processo
e procedimento que está aberto na Comissão de Finanças, Orçamento e Obras e Serviços Públicos, tendo sido publicado e disponibilizado no mural da Câmara de Vereadores a fim de dar publicidade ao ato. Posteriormente, com a apresentação da defesa do senhor Paulo Batista Andrade, fora encaminhado e recepcionado à Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos o referido processo para análise e emissão de relatório final. Segundo, relatório. Oportuno aclamar a sociedade e os nobres pares desta Casa de Leis que este parecer prévio foi antecedido por processo administrativo devidamente instaurado no âmbito interno desta Casa, bem como está instituído pelas informações contidas no processo 14.03.793, hífen 2, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, órgão competente e que possui atribuições e corpo técnico para análise das contas de gestão. Tudo com o fim de propiciar toda lisura a este processo, conforme exigências da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, e frente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consignadas pelo inciso 15 do artigo 5 da Lei Maior em prol da análise e julgamento das contas examinadas. Ora, sobre responsabilidade do prefeito Paulo Batista Andrade. Logo, este parecer prévio tem o condão de balizar a sociedade e todos os interessados a prestarem os devidos esclarecimentos à comissão, apresentando, em especial, o responsável pelas contas. As alegações que se julgassem necessárias, a fim de que a comissão possa concluir sobre todas as informações e emitir o relatório final. Quanto ao processo de julgamento das contas de gestão do exercício 2013. 3. Da competência do julgamento das contas. Primeiramente, devemos esclarecer que a competência para julgamento a fim de buscar a aprovação ou rejeição às contas municipais da gestão são da Câmara de Vereadores deste município. A este cabe a responsabilidade de exaurir parecer prévio optando sobre elas, sendo a Câmara Municipal soberana para concordar com o parecer da Corte de Contas ou rejeitá-lo. Desta forma, em hipótese alguma, a prestação de contas anuais poderá ter sua aprovação ou até mesmo sua rejeição sem o Poder Legislativo realize o expectativo julgamento das contas, com deliberação adequada e votação de seus representantes, conforme estabelece o artigo 31 da Carta Política de 1988, pela qual determina que a fiscalização dos atos do município sejam exercida pelo Poder Legislativo. Artigo 31. A fiscalização municipal será pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Logo, por via de consequência, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar ao Parlamento Municipal, tendo a Casa de Leis legitimidade para analisar a manifestação do órgão e sendo contrário ao relatório da Corte de Contas. Tem a obrigação em apresentar seus elementos e fundamentações que levaram à contrariedade. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos desta Casa de Leis
juntamente com toda a equipe de assessoria e servidores, realizaram um grande esforço no sentido de entender o processo de tramitação realizado pelo TCE referente à prestação de contas do exercício 2013, tendo o devido cuidado em analisar todos os pontos inicialmente citados pela auditoria do TCE, bem como as justificativas prestadas pelo prefeito durante a defesa, no sentido de diminuir as dívidas e demonstrar, através de toda a documentação apresentada no respectivo processo real, situação das contas referente ao exercício de 2013. Nesse sentido, como forma de subsidiar a análise e aprofundamento das contas da Prefeitura Municipal de Itamaracá referente ao exercício 2013, sopesando todo o conteúdo técnico produzido pela egrégia Corte de Contas, bem como os pontos trazidos em defesa pelo prefeito, passaremos a emitir o presente parecer. Quarto, da prestação de contas da gestão da Ilha de Itamaracá, exercício 2013. As contas de 2013 foram objeto de análise e manifestação da Corte de Contas, tendo sido analisado pela equipe técnica do TCE-PE, emitido o relatório de gestão, recomendando à Câmara pela desaprovação, sendo os pontos trazidos pelo TCE, conforme abaixo transcrito. Processo TCE-PE número 1403793-2. Sessão ordinária realizada em 18/10/2016. Prestação de contas do gestor da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, exercício 2013. Unidade gestora, Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá. Interessados: Paulo Batista Andrade, João Batista Andrade e Sérgio Henrique da Costa Galvão. Advogados: doutor Cauli Gibran Lença Nejaim, OAB-PE número 30.374. Luiz Alberto de Farias Gomes, OAB número 7.689. E Nelson Antônio Bandeira de Andrade Lima, OAB-PE número 15.936. Relator: conselheira Tereza Dueri, órgão julgador pela primeira Câmara. Acordão TC número 1109/16. Vistos relatos e discutidos discutidos os autos do processo. Acordam a unanimidade os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal do Estado, nos termos do voto da relatora que integra a presente acordão, considerando a ausência de documentos na prestação de contas em conformidade com a resolução 01/2014, considerando que a Prefeitura deixou de recolher e repassar ao Instituto de Previdência contribuição previdenciária no montante de 304 mil. Contribuição patronais, 16,7% das contribuições devidas. E 157 mil de contribuições descontadas dos servidores, menos 22,7% devido. Considerando que do não repasse e recolhimento de contribuições previdenciárias, a Prefeitura somente efetuou de forma prestativa o pagamento relativo ao mês de fevereiro, relativo ao exercício de 2013.
considerando a que a Prefeitura deixou de repassar a conta do RPPS, parcelas estabelecidas em termos de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, considerando que, ao contrário que afirma a defesa, não houve queda de arrecadação, muito pelo contrário, tendo a receita corrente líquida do município apresentando um expressivo aumento de 17,26% em relação ao exercício anterior, considerando que, a despeito da inadimplência previdenciária, a Prefeitura realizou por inexigibilidade a contratação de artistas no montante de 424 mil. Ela está muito pequena, pô. Pesquisa de mercado a fim de demonstrar que o preço pago a empresas produtoras de eventos estava adequado em desacordo com o que determina o artigo 26 do inciso 3 da Lei Federal, contrariando decisões desta Corte de Contas, que foram mencionadas pela própria defesa processo TCE, considerando que a Prefeitura contratou por inexigibilidade serviços jurídicos não comprovados o atendimento dos requisitos previstos no artigo 25 da Lei Federal, número 8.666/93, bem como o fato de se tratar de execução de serviços típicos e rotineiros, mesmo possuindo Procuradoria Municipal, considerando a jurisprudência deste tribunal. Considerando o disposto do artigo 70 e 71 do inciso 2 e 8, terceiro, combinados com o artigo 75 da Constituição Federal e no artigo 59, inciso 3, linear B, combinando com o artigo 62, inciso 1, linear A, e inciso 2, da Lei Estadual número 12.600 de 2004, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em julgar a irregularidade de contas do senhor Paulo Batista Andrade relativo ao exercício financeiro 2013, aplicando-lhe multa no valor de R$ 7.239, previsto no artigo 73 do inciso 3 da Lei Estadual número 12.600 de 2004, que deverá ser recolhido no prazo de 15 dias do trânsito em julgamento deste acordão ao Fórum de Aperfeiçoamento Profissional e Requerimento Técnico do Tribunal por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas. Devidamente notificado para apresentação de defesa, o senhor Paulo Batista Andrade trouxe justificativa e documentos para refutar as conclusões do Tribunal de Contas de Pernambuco, conforme trecho da defesa do mérito, em sede no relatório de auditoria no tocante à apresentação de contas da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá no exercício 2013, de responsabilidade desse gestor, foram atribuídos vários achados restantes, cada um rebatido, tanto no processo do TCE, bem como será, mais uma vez, refutado nas razões abaixo. Quando ao achado
da ausência de documentos determinados pelo TCE, conforme exaustivamente demonstrado nas respectivas defesas, bem como reiterado neste momento, em nada poder ser responsabilizado o gestor Paulo Batista Andrade, posto que as prestações de contas públicas são procedidas e elaboradas pelo contador contratado do município, não existindo qualquer interferência desse nas mesmas. Ademais, conforme exaustivamente comprovado, tais pontos não acarretaram nenhum tipo de prejuízo ao erário público. Ademias, a atual lei de improbabilidade administrativa não admite que o gestor seja punido por ato praticado por terceiros e do qual não seja de sua elaboração e lavra direita. Desta forma, deve ser rejeitado o julgamento procedido pelo TCE-PE, aprovando-se as contas do gestor. Quanto à ausência de recolhimento de contribuição previdenciária do Instituto de Previdência, insta a ressaltar que esta Casa Legislativa aprovou leis número 1246 e 1248, ambas do ano de 2015, autorizando o Poder Executivo a realizar todo e qualquer tipo de parcelamento no tocante a possíveis débitos previdenciários. Por tais razões, em decorrência do presente gestor ter acatado ao parcelamento previdenciário de valores oriundos de antigas gestões, não merece prosperar esse apontamento. A Itamaracá-Prev declarou expressamente por certidão que neste ato se fez a junta a respectiva quitação dos valores até então devidos, conforme certidão de cumprimento de parcelamento emitido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social e extrato bancário do Itamaracá-Prev. Oh, meu pai. Muito importante isso. Logo uma vez trazidas as considerações iniciais que levaram a esta comissão a formar seu livre convencimento de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, bem como defesa apresentada por Paulo Batista, passaremos a entrar no mérito da presente prestação de contas a fim de chegar ao parecer final. Inicialmente, importante registrar que os fundamentos que ensejaram a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Itamaracá referente ao exercício 2013 são: 1. Ausência de documentos. 2. Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária. 3. Ausência de repasse integral do RPPS. 4. Processos de inegibilidade em desconformidade. 5. Contratação de parentes para cargos comissionados. 6. Irregularidades em contratos de serviços jurídicos. Quanto ao primeiro ponto, a ausência de documentos, importante reconhecer que efetivamente a defesa alega
que era a responsabilidade do contador contratado para realizar a alimentação do sistema e envio de documentos, o que não restou qualquer prejuízo ao cofre público, mas tão somente o envio intempestivo. Essa irregularidade não é suficiente para macular as contas públicas. No tocante às contribuições previdenciárias, o relatório destaca que houve atraso nos repasses e que os valores repassados foram menores do que os devidos. Quanto aos termos de acordo firmado com a Previdência, o relatório indica que nem todos os pagamentos foram comprovados intempestivamente. Apesar de atrasos, não há nos autos discordância quanto ao não pagamento. Isso porque os atrasos são causados por percas de arrecadações, onde o gestor se vê em situação que precisa saber alocar os recursos para que não interrompa os serviços essenciais do município. Quanto à contratação de parentes para cargos comissionados, entendemos que foi suprimida a irregularidade, onde assim que tomou conhecimento, exonerou imediatamente o parente. Isso porque sabemos que a gestão é complexa e pode haver de um ou outro ponto passar despercebido pelo gestor, mas isso não é irregularidade capaz de rejeitar as contas da prefeitura. Sobre a contratação de serviço jurídico por inegibilidade de licitação, a jurisprudência do próprio Tribunal de Contas admite essa forma de contratação. Ocorre que, embora o processo não tenha sido devidamente instruído, não quer dizer que o serviço não foi efetivamente prestado, uma vez que a própria auditoria não contesta a prestação dos serviços. Nesse prisma, entendemos que o erro pode ser cometido por ausência de corpo técnico para tal, mas nunca podemos igualar o mau gestor com aquele que não tem o conhecimento técnico administrativo. No presente caso, não compete a esta comissão analisar... Gente, pedir só a vocês um pouco de silêncio para que a gente possa dar continuidade à leitura. Obrigado. Analisar pormenorizadamente a existência ou de dolo nos atos praticados pelo defendente, mas é importante frisar que, independente do elemento subjetivo que permeia aos atos do gestor, irregularidades consideradas sanáveis não podem ser ignoradas por esta comissão, vez que se pretende analisar o contexto da realidade do município. Os comportamentos e atos do gestor não são analisados especificamente para se aferir existência de dolo culpa, mas sim o conjunto de atuação que deve ser pautada também na ausência de omissão e na demonstração de doação de medidas para aumentar os prejuízos decorrentes de dificuldades específicas. Oportuno registrar que a própria defesa do senhor Paulo Batista Andrade, chefe do Poder Executivo à época, realiza na instrução do processo de julgamento de contas do tribunal, evidenciam os esforços do gestor no sentido de atenuar ou minimizar as irregularidades. Dessa forma, as justificativas apresentadas são suficientes
para considerar a aprovação por esta comissão as contas da Prefeitura da Ilha de Itamaracá referente ao exercício financeiro de 2013. Já foi abordado neste parecer o caráter democrático e republicano do julgamento das contas de gestores que se prestam a dar satisfações à sociedade em geral sobre o uso e administração do dinheiro público, serviço público de qualidade, e sendo obrigação do Legislativo exercer o controle sobre elas como forma de controle e ciência de seus representantes. Restam, pois, analisar todas as questões suscitadas entre o parecer emitido pelo TCE-PE e na defesa apresentada por Paulo Batista. Quinto, conclusão. Por tudo quanto exposto, é preciso urgentemente balizar o entendimento desta comissão, posto que não se pode fugir dos achados e apontamentos evidenciados pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, mas também que não são vinculadas a esta Casa Legislativa por ser a última decisão pela aprovação das contas anuais referente ao exercício financeiro de 2013 do município de Itamaracá, sobre a responsabilidade do prefeito, do senhor Paulo Batista Andrade, é o parecer. Sala de sessão da Câmara Municipal, Sala de sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, em 3 de agosto de 2023. Presidente José Mário Medeiros Bezerra Júnior, o relator Tiago de Lima Américo, membro da comissão Jessé Azevedo Andrade. E assim, pelo que se expõe de forma detalhada os presentes, no presente, os membros dessa comissão de finanças opinam pela aprovação das contas da Prefeitura da Ilha de Itamaracá relativas ao exercício 2013, oferecendo para deliberação desse egrégio legislativo o projeto de decreto legislativo seguinte. Passa a palavra para o presidente. Feito a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, eu queria fazer a convocação do Dr. Tito Moraes. E aí, doutor Tito, a gente queria estabelecer aqui um tempo de no máximo 15 minutos para que o senhor fizesse a sustentação da defesa e em seguida a gente abrir a votação dos vereadores. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos vereadores presentes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, excelentíssimo senhor prefeito. Eu gostaria de fazer aqui uma breve, digamos assim, introdução, para que todos pudessem compreender de fato o que é esse momento que nós estamos vivendo aqui na Câmara de Vereadores. É um momento de exceção. A casa, ela funciona e faz um trabalho de produção legislativa e, excepcionalmente, a cada ano recebe a conta de um ex-gestor para ser julgado. Tudo que baliza esse julgamento, o relatório que foi feito aqui pela leitura, que foi leito aqui pelo vereador, ele é feito, certo, de forma a seguir os julgamentos atuais do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, o que é que isso na prática acontece? O Tribunal de Contas, lá em Recife, diz exatamente o que é que se rejeita uma Câmara ou uma conta de um prefeito e o que não se rejeita. No presente caso, aqui do excelentíssimo senhor prefeito Paulo Batista, o entendimento atual do TCE, e ele é bem claro, né? Basicamente, quais são os motivos ensejadores da rejeição de contas?
excesso de gasto de pessoal, ausência de pagamento de previdência, não investimento na saúde, não cumprimento dos investimentos na saúde, não cumprimento nos investimentos na educação e transparência. Isso é o que baliza o julgamento da conta de qualquer gestor na atualidade. É com isso que cada vereador, se ele quer entender de fato o trabalho feito pelo Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Ele é o serviço de auditoria independente que o vereador tem de alguém isento poder analisar a gestão de um prefeito e expor isso num relatório, colocar isso num papel, certo? Então, esse é o documento base. Quando a gente remonta as contas de 2013, nós temos, inclusive, supostas irregularidades naquela época, naquele tempo, em 2013, que hoje são matérias ultrapassadas pelo TCE. Em 2013, por exemplo, como bem relatou o vereador, havia um item no relatório de auditoria sobre contratação de escritório de advocacia, porém, o município possuía procuradoria. Mas eu pergunto a qualquer vereador aqui que desejasse questionar essa contratação. Qual foi o concurso para procurador que foi feito e quantos a gente tem na ativa que dê conta de toda a demanda jurídica da prefeitura? Não estou falando do povo. A prefeitura precisa disso. Em 2013, o TCE tinha um entendimento muito apegado de que não era possível ou que não deveria ser contratado, o que hoje é absolutamente superado. O tribunal, certo, entendeu, conseguiu enxergar a realidade dos municípios, das câmaras de vereadores, do custo operacional para se ter, certo, o salário de um procurador efetivo, concursado. Uma Câmara de Vereadores hoje não consegue ter 4, 5 procuradores concursados, porque isso consome o orçamento. Então, isso é um exemplo que eu estou dando de um item que está na prestação de contas. Então, de lá para cá, o tribunal evoluiu. E hoje, Pernambuco, inclusive, é um dos primeiros tribunais de contas do país a ter uma resolução, um julgamento próprio, autorizando todos os municípios e prefeituras e câmaras e órgãos públicos a poderem contratar advogados. Então, o que é que acontece? Esse lapso temporal de lá para cá, a coisa vai mudando, certo? Outro exemplo é que eu tive informação hoje, eu discutia antes de vir para cá com o procurador-geral do município, o doutor Luiz, com relação às contribuições previdenciárias do ano de 2013, ele me informou que possui uma certidão de quitação do Itamaracá Prev relativa às contribuições de 2013. E isso faz com que outro item do relatório de auditoria também tenha sido superado. E isso faz com que, de fato, esse lapso temporal, a gente sabe o porquê nós estamos aqui hoje. À época, a Câmara não procedeu com a formalização correta, né? Isso foi corrigido hoje, e nós estamos aqui julgando todos os itens daquela época. O que acontece é que, de lá para cá, o tribunal mudou e aperfeiçoou, e ele sempre vai mudar. A gente hoje pode ter um corpo de auditoria do TCE entendendo que determinado órgão está fazendo algo irregular, e daqui a 1 ano, 2 ou 3, isso se aperfeiçoar e deixar de ser uma irregularidade, porque entendeu que era importante se funcionar daquela forma. Então, a gente precisa entender que o direito não é uma ciência exata, não é uma matemática, certo? Isso é a coisa mais importante que a gente precisa entender, é que tudo é discutível. O que ontem foi irregular, hoje não é mais, e o que hoje é regular, amanhã pode deixar de ser, entendeu? Então, quando a gente traz aqui todos esses fatos, eu posso pegar inúmeros julgamentos. Essa conta do prefeito Paulo Batista que está aqui hoje, se ela fosse ser julgada hoje no Tribunal de Contas, ela seria aprovada lá. Ela não cumpre os requisitos de rejeição de contas que o tribunal comumente adota nos seus julgamentos.
Isso é o que a gente precisa se balizar. Se a conta é de 2013, se lá atrás o Tribunal de Contas apontou irregularidade, mas hoje, 2023, ele está dizendo que determinadas irregularidades que estavam ali não são mais irregularidades, a gente precisa se posicionar pela atualidade, pelo julgamento. Você não pode retroagir para dizer assim, não, lá atrás era irregular, então a gente aqui vai cegar e votar. Avalie se o Tribunal de Contas fizesse isso mesmo. Quantas pessoas seriam prejudicadas? Então, a gente precisa balizar esse entendimento, todos os esforços que foram feitos. A gente sabe da crise econômica que ocorreu em 2012, que refletiu em 2013. A gente sabe do PIB negativo da época. Então, assim, o município de Itamaracá, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, porque eu sei que é uma prefeitura de exceção. Muita gente sabe aqui que eu dou consultoria em vários municípios. Eu não conheço nenhum município que passa a dificuldade que Itamaracá passa, de ter 30 mil habitantes durante a semana e no final de semana de verão a gente tem um controle de saber que 150 mil pessoas, 100 mil pessoas entram aqui. Então, isso é um desafio. Não tem ninguém que dá a mão, nenhum governo do Estado, federal, nem nada, dá a mão a Itamaracá para que Itamaracá consiga suportar esse fluxo turístico. E isso compromete o quê? Isso compromete a saúde, porque o Ilhéu, quando quer usar o hospital no final de semana, está cheio de turista lá. Então, Itamaracá é um município desafiador para qualquer prefeito que venha assumir hoje, amanhã e pela eternidade. É um desafio diário. É muito difícil administrar um município como esse, que você não tem controle. É muito mais fácil para um prefeito, por exemplo, da minha terra, que tem uma cidade com 25 mil habitantes, e ele sabe que durante um ano só vai ter 25 mil habitantes dentro da cidade. Ele consegue se planejar e se programar. Agora aqui, a gente sabe que quando isso acontece, a saúde consome um pouco mais de recurso, a educação consome um pouco mais, fica prejudicado algo na assistência, e assim, esse giro e esse fluxo é o que mais dificulta uma administração. É a ausência de previsibilidade. A prefeitura não recebe recurso fixo. É variável. Então, você tem uma despesa fixa, mas a receita do município é variável. Então, isso torna ainda mais desafiador a gestão de um município como esse. Isso é o que faz, vez por outra, pode ser na Câmara ou na Prefeitura, fazer com que se fomente, de certa forma, se um mês o prefeito atrasa uma previdência, no outro coloca em dia, porque no mês vem mais, no outro vem menos. E esse é o grande jogo de cintura que quem assume a prefeitura, eu não digo isso só por Paulo, eu digo isso por Paulo, eu vi isso na gestão de Tato, eu vi isso na outra gestão de Paulo, e assim foi. Todos os prefeitos, não teve prefeito que entrou na prefeitura de Itamaracá e disse, isso aqui é muito fácil de cuidar. Não teve um. Não teve e nem vai ter. Itamaracá tem as peculiaridades dela e elas serão perenes. Elas continuarão existindo, até que, de fato, um governo estadual, um governo federal consiga ter um olhar diferente para Itamaracá, porque precisa. A gente sabe que precisa. Mas o Tribunal de Contas, quando ele vem no município avaliar as contas de um gestor, certo? Avaliar as contas de um gestor, verificar se tudo está regular, se tudo é de fato uma conta que fecha receita e despesa, é impossível você dizer que numa realidade como Itamaracá, isso é possível de ser feito com a maior facilidade. Então, eu sempre digo a Paulo, Paulo, é um desafio de você, a gente se sente um verdadeiro bombeiro. Então, toda semana a gente corre para tentar apagar um incêndio, é uma coisa que está ruim, é outra coisa que a gente tem que melhorar, outra coisa que está precisando fazer e ir atrás. Então, Itamaracá é um município que tem uma demanda flutuante gigantesca. Mas por quê? Porque a gente não tem ausência, porque aqui existe uma ausência de previsibilidade, de receita. Se um prefeito soubesse exatamente quanto ele pode gastar dentro da sua receita, eu podia olhar para ele e dizer, prefeitura, o senhor sabia os 12 meses quanto vinha para a prefeitura, o senhor se desorganizou porque o senhor quis. Isso é feita a conta da gente de casa. Eu sei quanto é meu salário, se eu gastar mais é um problema meu. Eu vou me virar e vou arrumar uma dívida. Mas Itamaracá passa por essa dificuldade. Itamaracá e tantos outros. E do mesmo cenário de dificuldade que aconteceu em 2013, se vocês forem pesquisar nos seus celulares aí hoje,
vocês vão ver a realidade que está instalada agora, neste momento. De todos os municípios que eu trabalho, 90% não estão conseguindo pagar suas contas em dia. As quedas no repasse, desde que o atual governo federal, e isso aqui não é crítica, desde que o governo federal assumiu, é uma queda atrás da outra. O município está vivendo sem previsibilidade. Um mês está sendo pior do que o outro. E isso está dificultando e vai chegar uma hora que vai colapsar. Por quê? A ausência de repasse do governo federal é a ausência de investimento na educação, é a ausência de investimento na saúde, é a falta de assistência social. Então, assim, todo aquele cenário assombroso que a gente teve, de fato, no final do primeiro governo de Dilma Rousseff, no segundo, que o Brasil estava em crise, né? Eu não estou pessoalizando com ela, mas estou relembrando o cenário, parece que está voltando. Então, assim, isso vai dificultar ainda mais a vida financeira dos municípios. E todas essas dificuldades vividas na época, em 2013, foram as causas e as consequências dessas ausências de repasse, a falta de arrecadação, que gerou esses pequenos apontamentos de irregularidades, que hoje alguns nem são mais, né? E que hoje não há motivo para você penalizar um gestor neste sentido de rejeitar uma conta, certo? Por esses motivos que hoje são absolutamente superados, certo? Diante das explicações que eu fiz aqui como advogado, defendendo esse texto, e elogio o parecer feito pela comissão e lido aqui pelo vereador, como advogado, eu peço pela aprovação das contas do gestor Paulo Batista de Andrade. Agradeço a todos pela atenção. Com isso, a gente pede silêncio a todos para que a gente possa dar início, chamar cada vereador para fazer decretar seu voto e fazer suas observações. Então, a discussão é na hora do voto. A discussão é na hora do voto. A discussão, quando cada vereador for na tribuna, ele pode fazer seus argumentos, até porque já foi protocolado pela comissão. Já está na comissão, já está na casa, e esse momento é o momento de fazer a votação. Na hora da votação, vereador, o senhor pode usar a tribuna para fazer seus argumentos. Não, mas o expediente do dia é a comissão. O senhor, na hora que for decretar seu voto, o senhor tem a tribuna para fazer seus argumentos e decretar seu voto. Tá certo? Porque já foi protocolado pela casa e a comissão já foi feita a leitura. Essa comissão já foi formada e já foi feito o parecer. Isso. Certo. Mas na hora do seu voto, quando o senhor for do seu voto. Esse trâmite já foi seguido, nobre companheiro vereador, nas outras contas. A gente o senhor vai fazer seus argumentos lá e dizer como qualquer vereador. Certo? Mas aí não vai ter a discussão com o advogado, porque o advogado fez a prévia defesa dele. Certo? Na hora da sua votação, quando eu lhe chamar, o senhor faz seu relato. O senhor vai ter a tribuna para fazer isso. E tá o regimento, a gente tá seguindo o regimento, não tá atropelando o regimento não, vereador. Viu? Então, com isso, a gente vai dar início, certo? Cada vereador faz seus argumentos aqui e faz sua voto. O senhor já pode fazer seus argumentos e fazer seu voto, vereador. Vereador Zé Elias vai fazer seus argumentos e dar seu voto. Pedir só silêncio a todos vocês para que a gente possa atentamente escutar. Presidente, vereador, só pedir o senhor para que a gente possa ter um tempo limite de cada vereador. Por isso que eu pedi, 5 minutos. Mas aí o senhor vai ter o tempo, vereador. A gente deu 15 minutos a ele, a gente está dando 5 ao senhor. Eu tenho um estudinho para externar, para mostrar como é. Pronto, que vai ser. Mas vai externando. Gente, pedir silêncio. Pode falar, vereador. Presidente, por questão de ordem, vê só. Existe o regimento nessa casa. Na hora que o advogado Tito ele explanou,
a gente debatia o assunto para colocar. Votação, só chegar, votou e acabou-se. Aqui eu tenho que externar para a sociedade saber o que aconteceu nas Eu estou contas. entendendo, vereador, mas Você veja não tá só, a dando gente está direito de eu cumprindo. externar. O senhor está aí, está cumprindo. A comissão já foi feita, Então vai foi agora. protocolado desde o dia 3 a Eu tenho que defesa externar para aqui, que a vereador. gente pudesse fazer os argumentos. O senhor tem seu tempo para Pronto, fazer os então tá argumentos. bom. Mas o senhor está Então no seu tempo, pode fazer. Tá bom. Primeiramente, eu quero desejar bom dia a todos, saudar o prefeito aqui nesta casa, saudar todos os vereadores, saudar os nobres secretários, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, de Turismo, de Governo, de Políticas Sociais, de Saúde, Controladoria, Infraestrutura, Segurança, e a todos os funcionários que estão aqui presentes. Primeiro, antes de eu dar meu voto, eu queria só passar a mensagem ao gestor, ao prefeito Paulo Batista, que não somos técnicos, aqui nós vereadores, aqui não existe nada pessoal, a sua pessoa, por trás de você existe sua família, aqui a gente diverge de opiniões, aqui a gente representa uma população aí fora e talvez uma crítica, seja ela construtiva ou seja ela destrutiva, chegue a seus ouvidos como um afronto à sua pessoa. Eu também tenho família, eu também tenho filho, como você tem filhos, tem família, e a gente existe esse respeito. Então aqui, para deixar bem claro para a sociedade e para as pessoas que vieram agora aqui, diga-se de passagem, prefeito, eu acho que era para você ter tomado uma responsabilidade da questão da situação aqui. Observe quantos nomes de secretário eu grifei aqui, falei aqui, e estão aqui, e está deixando de estar fazendo sua função em horário de expediente, vários. E isso... Gente, pedir silêncio a vocês, deixar o vereador se pronunciar. Que aqui não é um julgamento para deixar, para degrinir sua imagem, nada. Isso aqui é um julgamento técnico, que as pessoas capacitadas que fizeram esse julgamento, não fomos nós, vereadores. Gente, pedir silêncio. E sim está aqui. Gente, pedir silêncio a vocês, por favor. Quem fez os pareceres técnicos aqui são os conselheiros. São pessoas capacitadas, técnicas, que fizeram. A gente, eu acredito que isso não era nem para chegar em Câmara Municipal, que aqui não tem ninguém que tem especialidade em conta de prefeito. Agora, o nosso município sofre até hoje pelos fatos relatados aqui pelos conselheiros, e a palavra unanimidade ela é muito forte, Tito. Aí eu grifei alguns relatos feitos por sua pessoa aqui, nada contra a pessoa, só no que foi relatado, porque eu vivencio o meu município hoje, eu sei onde dói. A previdência do meu município, que é o grande fato aqui dessa conta editada de 2013, teve aquele transtorno em 2013, 11 milhões que até hoje desapareceu, e hoje os nossos aposentados e pensionistas eles sofrem essa adesão. A nossa previdência hoje é falida, como todos nós aqui sabemos, como o prefeito sabe, que a previdência é falida. Não estou querendo colocar culpado. Às vezes o gestor, ele é o carro-chefe, ele é a pessoa que representa o município, não é isso? Eu não estou correto? Então, quando Vossa Excelência falou que não volta o que foi feito atrás, aí eu digo, então eu cometo um crime lá atrás e hoje eu não sou mais penalizado. Então, a gente não pode por aí. Outra coisa, quando eu me candidato a ser prefeito, se eu sei a história de Itamaracá e o momento financeiro de Itamaracá, eu sei o que é que eu vou pegar. Eu tenho que ter planejamento. Se eu tenho pouco, uma renda pouca, eu tenho que trabalhar com pouco. Eu não posso esperar o que vai vir do governo estadual, o que vai vir do governo federal. Se eu tenho pouco, eu contenho despesa, eu diminuo secretaria, eu diminuo o contrato pessoal para poder dar uma condição de vida melhor ao Ilhéu. Eu não posso superfaturar porque eu não vou ter para pagar, eu não vou ter para honrar. É isso que eu estou falando. A questão que falta aqui é planejamento. É o que eu cobro, é o que eu peço, eu faço vários requerimentos aqui. Quando eu passo para divulgar algo nas redes sociais, é porque meus requerimentos não são atendidos. E um prefeito inteligente, que quando o vereador ele faz um requerimento, o prefeito analisa, busca, porque eu estou mostrando onde está o erro. Ele chama seu secretariado para sanar aquele tipo de requerimento que a gente solicitou. Simplesmente isso. E aqui não é atendido. Voltando às contas, a gente vê aqui em Itamaracá que já passou por aqui vários prefeitos, cada um
com seus requisitos, um com mais, outro com menos, os danos causados, outros construíram, outros desconstruíram, cada um com sua penalidade. E aqui eu vejo hoje o parecer da minha comissão de finanças aqui, que é Zero o presidente, Tiago é o relator e Gessé é o membro. E eu fico me perguntando, aqui está o parecer técnico, mas na prática eles não sabem, porque eles não vivenciaram 2013. Eu estava nessa casa junto com o vereador Diel, estava num período que o prefeito Paulo era prefeito de Itamaracá. Então, eu tenho argumento de chegar aqui para dizer o que houve em Itamaracá em 2013. Aqui é um julgamento técnico. Está mostrado, não foi eu que criei. Aqui são pessoas capacitadas, preparadas. Porque aqui eu queria ver o relatório. Aqui, hoje, na prática aqui, quem relatou a defesa? Do nobre vereador. Aqui, o relator é Tiago, o presidente é Zero, e Gessé é o membro. Eu queria que relatasse, se conhece dos danos causados, que está aqui dentro das contas. Se habilite, está ali, a tribuna, para a gente relatar por quê. A gente aqui, que eu vejo, é agir com a emoção no gesto político. No gesto político. A gente tem que trabalhar com a situação, a real situação de Itamaracá. Aqui não é para menosprezar ninguém. Aqui é para relatar os fatos. Aqui, eu tenho certeza, se pegar para externar ali, essa parte teórica, não leu nem o cabeçalho do que assina. Nem o cabeçalho do que assina. Então é o seguinte. Vereador, eu discordo das suas palavras, vereador. Porque a gente teve apoio Só técnico rapidinho. para parecer. Se eu externar aqui, vereador. se eu externar aqui, Vereador. aqui, Companheiro vereador, a gente tem um tempo, segunda casa, a gente tem 30 minutos isso que eu pedi, para Vossa Excelência, aprovação, você. mas a gente tem um tempo a cada vereador de ser explanado de 5 minutos. A Por gente isso tem que que eu comprar. pedi. Eu estou entendendo, mas já está no seu limite. Conclua e não faça tô no seu limite, voto. Não, eu tenho que externar para poder Eu votar. o senhor está externando, mas a gente tem um tempo de 5 minutos. A gente está com o procurador da casa aqui e foi delimitado isso, vereador. O senhor faça a sua conclusão e faça seu voto, por favor, para que a gente possa dar início à sessão. Prosseguimento à sessão. Tá ficando muito feio. Não, Tá ficando vereador, muito não tá feio. ficando feio não, A vereador. situação aqui, olha lá, Vou pedir silêncio ao presidente, povo. a questão do vereador aqui na casa e o que está tramitando, tá ficando muito feio a situação aqui na casa. A gente infringiu o regimento, a gente colocou, como eu queria discutir antes, para poder depois votar. Mas tudo bem, a gente vai fazer o que foi acatado por Vossa Excelência, não tem problema nenhum. Quero deixar bem claro aqui, ressaltar que toda a situação que hoje está acontecendo em Itamaracá, como eu venho falando diariamente aqui nas sessões, uma parte, não absolva só não, é esses vereadores aqui. Isso aqui está uma vergonha, o que vem acontecendo aqui em Itamaracá. Por quê? Falta de cobrança, falta de pulso, falta de ter coragem de chegar para ele e dizer a verdade. Às vezes vocês mesmos, vereadores, vocês estão juntos, mas não para querer diminuir a situação que está em Itamaracá. Hoje a gente passa em Itamaracá, em todos os municípios, Diel, que a gente diz que é vereador de Itamaracá, a gente é uma vergonha para a sociedade. É uma vergonha o que vem acontecendo Gente, aqui pedir silêncio. Vereador, por favor, pedir para o senhor concluir e fazer não, seu eu vou voto. concluir o meu voto. Diante do exposto, eu não posso nunca aqui ser contrário a quem é técnico. Eu não sou técnico. Eu estou acompanhando aqui o relatório do tribunal. Eu não sou técnico para analisar a conta, não. Vereador Arlen Monteiro, fazer uso da palavra e decretar seu voto. Silêncio, pessoal. Silêncio. Bom dia a todos, público de casa, público presente, colegas vereadores, presidente, prefeito Paulo Batista, doutor Tito. Eu vou votar acompanhando o parecer do relator da comissão a favor do prefeito Paulo Batista. Vereador Vereador Dema. Gente, vou pedir só silêncio a vocês para que a gente possa registrar os votos. Vereador Dema, para oferir seu voto. Bom dia a todos. Senhor prefeito,
Aham. Senhor presidente. Certo. Só um minuto. Por favor, Dema. Gente, silêncio, por favor. Pode fazer Eu sua... voto a favor do relator, aprovando as contas do prefeito Paulo Batista. Vereador Edielson. Oi. Bom dia, gente, público presente, público de casa, mesa diretora, senhor prefeito, senhores advogados. Silêncio, pessoal, por favor. Meu muito bom dia a todos vocês. Bom, gente, aqui se trata de dois aspectos. Um que eu quero falar é o aspecto técnico e o outro o aspecto político, não é? Diante disso, o aspecto técnico, ele foi visto e revisto pelos órgãos competentes, aliás, pelo órgão competente, que é o Tribunal de Contas, ao analisar as contas da gestão anterior, do qual o Paulo Batista era prefeito, né, e hoje também se encontra prefeito do município de Itamaracá, e à época ele viu que existiu diversas irregularidades em alguns pontos citados aqui pelo também advogado Tito Moraes, na educação, na saúde, na falta de investimento, em vários setores. E aí teve a unanimidade também do Tribunal de Contas votando pela rejeição e pedindo que a Câmara acompanhasse. Então, tendo em vista isso, esse é o meu pensamento sobre a técnica, não é, do qual o pessoal relatou. E também mandou aqui para a Câmara para que a gente pudesse analisar e votar. Tendo em vista também que esse passa a ser um julgamento político, não é? Porque até o próprio tribunal ele diz que o julgamento é político. E alguns dias atrás, aliás, alguns meses atrás, eu votei, não é, em uma conta do prefeito a favor, votei em outra conta contra, não é? E, consequentemente, eu venho, desde a primeira gestão do Paulo Batista, que a gente não se afina, não tem uma liberdade de afinidade na gestão, e esse passa a ser o meu julgamento político. Eu dizia antes que eu jamais votaria contra uma conta de prefeito, não é? Porque, tendo em vista que aqui foi rejeitada, inclusive, companheiro Ferrugem, à época, votou nas duas contra o prefeito, não é? E, através de seus advogados, através de liminares, o prefeito conseguiu sair candidato, ganhou a eleição, está exercendo o seu cargo. Porém, por me encontrar nessa situação e também pelos dois lados, técnico e político, eu quero deixar bem claro para vocês. Ora, se eu votar a favor, o que é que a população iria pensar de Diel? Já que meu voto, talvez, não servisse, porque o prefeito tem uma bancada aqui de 8 vereadores, do qual é o limite necessário para aprovação, e se eu votasse a favor, o que é que a população iria pensar de Diel? Que Diel estava no bolso do prefeito recebendo alguma coisa. Ultimamente, eu tenho levantado a bandeira da paz, de não querer briga, porque briga não vai a lugar nenhum. Que eu quero até aqui fazer um apelo ao atual prefeito, daqui a pouco, para que ele possa melhorar o município de forma geral. Mas, tendo em vista isso, eu não posso jamais votar contra o parecer do Tribunal de Contas, não é? Tendo em vista tudo isso, não é? Eu não quero fazer crítica aos senhores vereadores que têm o entendimento de votar a favor, tá certo? Porque cada um faz o juízo de valor, mas por a gente, Paulo Batista, digo isso tecnicamente e politicamente, por a gente estar na oposição, sempre fiz uma oposição jamais denegrindo sua pessoa, jamais rebaixando seus aliados, mas cobrando. E aí eu quero fazer uma cobrança para que você, através da secretaria, dos seus deputados, do governo do estado, melhore a Ilha de Itamaracá, porque precisa muito.
Itamaracá precisa muito do poder público. E o poder público, em alguns momentos, está sendo omisso, não é? Quando se faz algo do município que se acha relevante, uma simples besteira, se propaga muito. Mas Itamaracá é muito pequeno para se construir coisa pequena. Aliás, Itamaracá é muito grande para se construir coisa pequena e se propagar, achar e levantar como troféu. Meu voto hoje vai ser a favor do... Não, gente. Não precisa. Isso. Também eu quero deixar bem claro para vocês. As vaias que se talvez eu receber não vão me embriagar e também se as palmas que eu receber não vão me envaidecer. Mas eu hoje vou votar a favor do parecer do Tribunal de Contas contra o relatório dos senhores vereadores. Mas nada contra, tudo na bandeira da paz, porque uma coisa que eu aprendi depois que muitas coisas acontecem na vida do ser humano é você ter paz e saber dar o seu voto nesse momento agora com sua consciência tranquila. Talvez, Paulo Batista, se eu tivesse no seu palanque, se eu tivesse defendendo, eu seria contundente na hora da defesa. Mas vi que o Tribunal de Contas apontou algumas irregularidades e eu não posso, nesse momento, fazer aqui com que a população pense mais tarde que você teve um encontro comigo, que mandou alguém na minha casa para que eu pudesse receber algo, ou que talvez alguém pense e fazer desse jeito. Eu espero que meu voto não desagrade a vocês, nem a população, mas esse é meu entendimento. Meu muito obrigado e fiquem à vontade, vereadores, porque vocês têm o direito de votar como vocês pensam e como vocês querem. Paulo Batista, eu desejo que você faça um término de mandato ainda bem melhor do que fez durante esses 2 anos e 8 meses, porque a população precisa, é carente do poder público e muitas coisas têm que acontecer em Itamaracá. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Vereador Manuel do Gás. Pedir silêncio a vocês, gente, para que a gente possa dar continuidade. Tá ligado? Deixa eu ver assim que hora é. Que hora é? Bom dia à mesa diretora, senhor prefeito, colegas vereador, público presente, público de casa. Como realmente o nosso colega Zé Eli aí falou, e o que o Tito Moraes explanou aqui, para nós vereador. Todo vereador tem o direito de votar do jeito que a sua consciência pede. Não é eu que vou mudar essa votação e o direito deles votar do jeito que eles querem. Eu tenho que realmente acompanhar o relatório do Tribunal de Contas, porque eu não fui parte dessa gestão de 2013 a 2016. Eu não me sinto honrado votar a favor, porque realmente eu não tive conhecimento desse pleito, desse mandato de Paulo Batista. Nesse agora eu estou tendo, porque eu faço parte dessa Câmara. Na próxima conta de Paulo Batista, eu voto com consciência, ou contra ou a favor. Mas agora, meu voto é a favor do Tribunal de Contas. Obrigado, vereador. Vereador Tiago Américo. Bom dia, mesa diretora, senhor prefeito, todos que estão presentes. É uma manhã de grande importância, uma data de relevância para o nosso município. E antes de declarar algumas palavras, eu gostaria de só explicar um ponto importante. Não significa que eu não tenha feito parte na gestão 2013, que não me compete o direito de julgar as contas na atual gestão. Porque pessoal, por favor, para isso existem os registros na casa, onde todos os vereadores recebem e podem analisar, ler, estudar. Lembrando também que foi dito aqui
que nem um cabeçalho do texto nós lemos. É um grande equívoco, porque além de gostar de ler, nós tivemos em PDF, tivemos impresso, e a gente leu e analisou, e cada um analisa e decide o seu voto. Eu acho que esse é o maior direito do ser humano, é ter a sua decisão. E por isso nós estamos aqui, para expressar não apenas uma decisão pessoal, mas também uma decisão analisada, estudada, embora não somos técnicos, como foi falado aqui, mas temos o apoio técnico. Por ser um assunto de grande competência, nós temos as comissões, nós temos apoio jurídico, nós temos as pessoas competentes para nos ajudar e nos alinhar a uma direção correta. Então, como temos todo esse respaldo, estamos aqui para fazer conforme nós decidimos e acreditamos que é o bem e o melhor a ser feito. Outro ponto importante que eu coloquei aqui é o fato de ser convidado a um debate e não tive a chance de me levantar, pois também seria incoerência da minha parte, pois não era o momento de um debate, era o momento de um voto. Chega e expressa o voto, pois já houve o tempo de ser analisado, já houve o tempo de ser debatido, e esse tempo não é agora. Agora é o tempo de expressar e decidir o seu voto, e é para isso que estamos aqui. Tendo em vista tudo isso, fui convocado a ser relator das contas do atual prefeito, e fiquei muito feliz por isso, porque as situações que existiram em 2013 foram situações passivas a mudanças e acertos, e que hoje em dia já não existe mais. O prefeito já está no seu quase 3 anos de gestão, e nós não encontramos irregularidade, pelo contrário, encontramos um avanço, um aprendizado e um crescimento, e um desejo de fazer melhor por Itamaracá. Com todo esse respaldo, o meu voto é a favor das contas do prefeito Paulo Batista. Vereador Bio da Laje. Bom dia a todos. Gente, pedir silêncio a vocês. Rapidinho, o vereador tá ligado. Pode, bom dia, presidente. pode bom falar. Dia, prefeito. Eu acompanho o relator e voto a favor das contas do prefeito Paulo Batista. Vereador Gessé Andrade. Bom dia a todos. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito Paulo Batista. Bom dia, o advogado Tito Moraes. Eu acompanho o relator aprovando as contas do prefeito Paulo Batista 2013. Vereador Ferrugem. Gente, pedir só silêncio a vocês para que a gente possa ouvir o voto do vereador Joelso Ferrugem. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, aos companheiros vereadores, ao prefeito Paulo Batista. Bom dia ao advogado Tito Moraes, ao público presente, ao público de casa. Eu queria, antes do meu voto, presidente, né, já que eu tenho 5 minutos, né, eu queria só ressaltar algumas situações que aqui foi falada, né, porque Arley, Dema, Gessé, Bio, o senhor, Zero. Se for vergonha, gente, silêncio, se for por vergonha, favor. Arley, a gente trabalhar pelo nosso município e fazer o melhor, vai ser vergonha para toda a minha vida, presidente, porque eu estou aqui para ajudar o município, eu estou aqui para ajudar ao povo da ilha de Itamaracá. Se isso cabe vergonha, então eu estou dentro dela, Arley, porque essa vergonha eu carrego para toda a minha vida e para o futuro dos meus filhos, para o futuro dos meus netos, porque eu sei da batalha, eu sei da luta que o prefeito Paulo Batista vem fazendo, né? Eu sei da sua ida a Recife. Cada dia que você está lá, a gente, quando liga para você, você está atrás de Antônio Moraes, você está atrás de Silvio Costa Filho, você está atrás de Raquel Lira, em Brasília, Petrolina, na Codevasp. Então, se isso é vergonha para Itamaracá, então eu peço uma salva de palmas para essa vergonha que os 8 vereadores estão cometendo pela ilha de Itamaracá. Eu, presidente, fico envergonhado, sim, pelas colocações que aqui foram feitas com relação aos companheiros dessa casa, porque
essas colocações em dizer que é vergonha para o município de Itamaracá ter 8 vereadores trabalhando pelo município, isso sim é vergonha, as colocações e as palavras que foram ditas aqui. Porque a gente está representando o povo da ilha de Itamaracá, a gente está representando um pai, uma mãe, uns filhos que estão em casa, eu que sou avô e tenho neto, está em casa, então eu exijo, presidente, um voto de repúdio pelas palavras que foram ditas aqui pelo vereador Zé Elias. E bota em votação aqui agora na casa. Vereador Ferrugem, só para a gente não tumultuar nem fazer a sessão, vamos dar o prosseguimento ao seu voto, porque não cabe nesse momento só a questão do pronunciamento e do voto. Peço a Vossa Excelência que entende. Pois segure para a próxima sessão que certo, eu vou pedir um voto de repúdio pelas palavras do vereador Zé Elias. Vamos fazer. Peço o senhor, vereador, peço o senhor que declare seu voto para que a gente possa dar prosseguimento. Eu acompanho o relator aprovando as contas do prefeito Paulo Batista de 2013. Vereador Zero. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mesa diretora, senhor Gente, prefeito, pedir silêncio a vocês, por favor. demais vereadores Obrigado. presentes, todo o público presente, iniciar aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Queria ser breve nas minhas palavras, porque a gente geralmente expõe aquilo que tem dentro da gente. Então eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho pensamentos positivos para Itamaracá, em termos geral. Quero parabenizar aqui cada vereador, porque a gente aqui a gente é um poder soberano, a gente tem o direito de escolha, a gente tem uma prerrogativa que foi dada a gente pelo povo. E pegar um gancho nas suas palavras, Ferrugem, eu não tenho vergonha de ser vereador, eu tenho orgulho, porque eu faço o meu dever, eu faço o meu trabalho para o povo de Itamaracá. Porque tem gente aqui que usou a tribuna para falar mal de vereador, falar mal do posicionamento que a gente está tendo hoje, mas ele já teve esse posicionamento igual ao da gente, na conta passada que a gente aprovou aqui. O povo não tem memória tão curta não, o povo lembra. Gostei da sua humildade, Diel, de reconhecer que você já votou também a favor das contas do próprio prefeito Paulo Batista no passado, só que hoje seu posicionamento é outro. Eu tenho que respeitar seu posicionamento, assim como de todos que estão aqui presentes. Mas não é por críticas, nem por xingamentos que vai abater o meu trabalho, nem abater meu posicionamento, porque o homem tem que ter posicionamento, tem que ter lado. Tem que ter lado, porque quando chega perto da eleição, eu vejo os neguinhos se juntar com A, com B, com C, que era inimigo. Então o homem tem que ter posicionamento, tem que ter lado. E eu tenho lado e tenho orgulho de estar como vereador. Enquanto o povo me quiser, eu vou estar aqui lutando e defendendo. Jamais sentirei vergonha, Ferrugem. Porque eu sei do que eu luto, eu sei, junto com o nosso prefeito, junto com nossos amigos vereadores aqui, o que a gente faz para arrumar dias melhores para Itamaracá. Agora que as críticas venham, construtiva ou destrutiva, a gente está aqui para enfrentar tudo. Porque quem está acima da gente é nosso Senhor. E Ele é que nos guia. Todo dia eu peço a Ele sabedoria para tomar cada decisão, para tomar cada posicionamento. E não me arrependo, porque Ele nunca me abandona. Eu voto a favor das contas do prefeito Paulo Batista, de acordo com o relatório. Bom dia a todos, companheiros vereadores, prefeito Paulo Batista, público presente, público de casa. Pedir só silêncio, pessoal, vocês. Público de casa que nos acompanha através da TV Câmara, o doutor Tito Moraes, né, e a todos que nos ouvem e visto aqui pelas redes sociais. Dizer a vocês, pessoal, que cada vereador tem seu posicionamento, né? Eu hoje digo, sabe as palavras do vereador Diel, sendo gestor aqui dessa casa, como é difícil a dificuldade, como bem foi dito aqui pelo doutor Tito Moraes, como é difícil administrar uma ilha de Itamaracá, como é difícil administrar um município que tem pouco recurso. Então, cada vereador tem feito seu trabalho da maneira que ele acha e tem coerente, porque o maior juiz do político é o povo. Então, aqui hoje, para ser bem breve nas minhas palavras, eu voto acompanhando o relator, o Tiago Américo, da comissão, aprovando as contas do prefeito Paulo Batista. Com isso, eu agora vou fazer, com o resultado, decretando o resultado, 8 votos favoráveis,
a aprovação das contas do prefeito Paulo Batista, contra 3 votos contrários. Fica aprovado a prestação de conta do prefeito municipal da Ilha de Itamaracá de responsabilidade do senhor Paulo Batista de Andrade, relativa ao exercício financeiro de 2013, processo TCE, PE número 1403793, dígito 2. Artigo 2. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revoga-se a disposição contrária. Sala da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras, Serviço Público da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, em 3 de agosto de 2023. Presidente, vereador José Mário, 0. Relator, Tiago Américo. E membro, Gessé Andrade. Com isso, eu dou encerrada a sessão com a aprovação das contas do prefeito Paulo Batista. Que Deus abençoe a todos e um bom dia. Só rapidinho, o prefeito quer se pronunciar, prefeito. Prefeito Paulo Batista, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Estou um pouco emocionado, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, em nome de todos vocês. Quero aqui agradecer ao meu advogado Tito Moraes, a Felipe Campos, que não está aqui presente, mas ele está acompanhando. Agradecer a Laudislan também, que está aqui presente. Agradecer a todos os vereadores da base, em nome do presidente da Câmara, Ailton Aguiar. Agradecer a cada secretário que aqui se encontra presente, a funcionários e pessoas que confiam em mim. E eu quero aqui também dizer uma coisa muito importante, que eu não tenho mágoa de ninguém. Adiel, o Manuel do Gás, eu fui eleito em 2012, assumi em 2013, porque o povo me escolheu. Da mesma forma que eu me candidatei, muitos me chamaram de louco, que eu não iria assumir se ganhasse a eleição, e aqui hoje me encontro. Eu agradeço também a doutor Tito Moraes, a Felipe Campos, a doutor Antônio Moraes, a Silvio Costa Filho e ao povo de Itamaracá que confiou mais uma vez em mim. E aqui me encontro hoje, gente. Agora, o que eu fiquei indignado foi com as palavras do vereador Zé Elias. Eu quero dizer, Zé Elias, a você, que você está esquecido. Você foi eleito em 2013 no meu palanque. Gente. Você foi eleito em 2016 no meu palanque. E hoje se encontra contra de novo. Eu fiquei indignado, foi quando você falou que tem nojo de ser vereador de Itamaracá, denegrindo a imagem de cada um companheiro seu. Quando você falou disso aí, você falou de Manuel do Gás, falou de Diel. Política não se faz assim não, Zé Elias. Eu vou dizer a você, política se faz trabalhando. Pedir só compreensão a vocês, companheiro. Trabalhando, Zé Elias. Eu trabalho. Eu tô aí hoje, olha. Itamaracá se encontrando hoje. Não depende de mim, não. Depende do governo do Estado, do governo federal. Isso. Eu peguei 2 anos de pandemia, Zé Elias. Mas não sabia não, prefeito? Peguei 2 anos de pandemia. Sabia e tô aqui hoje. Pronto. E fiz você vereador. Sabia. E vou dizer mais, viu? Você não. Esse voto daqui de hoje, olha, um deputado disse a mim uma vez, a gente entra na política por causa dos amigos. Eu queria desistir da política. A gente entra por causa dos amigos e não sabe por causa dos inimigos. Eu tenho um compromisso, tenho uma honra de dizer a todos vocês que eu vou ser reeleito prefeito de Itamaracá. Vou ser reeleito e vou dizer a você, viu? E pode escrever que dia é hoje. E pode escrever que dia é hoje. Eu vou atrás de cada voto que você tiver. Meu Deus. Para você, João. Eu digo a você, porque você, olha, você, vergonha. Prefeito. Vergonha faz você de ser vereador dessa casa. Vergonha faz você, prefeito, que foi levado pela polícia. Então, minha gente, eu quero dizer a vocês que muito obrigado pela confiança. Muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que não é só o povo daqui que está torcendo por mim, não. É o povo que me elegeu. E outros que não me elegeram. Estão torcendo por mim. Com certeza. Se você fizer o trabalho correto e o povo achar, você vai. Vou trabalhar, porque, olha, antes de final de ano, Itamaracá virou um canteiro de obra. Agora, no último ano, vai investir, sim. Vai investir. Senhor prefeito. Vai calar a sua boca. Parabéns, tá certo. Prefeito. Nunca custa pra cima, não, vereador. Eu digo mesmo, viu? Eu digo mesmo. Suas palavras, prefeito. Aí tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. É verdade. Não é verdade? Verdade. E às vezes fala assim, eu até dei um branco em mim agora, só dei uma pra tua cara. É porque tu... Prefeito.
Peço que Tá o senhor emocionado, finalize sua pô. palavra. Então eu quero dizer a vocês, gente. Tá emocionado. Muito obrigado e fiquem com Deus. O vereador vai querer se pronunciar porque seu nome foi Porque citado. ele falou minha... Gente, rapidinho, pessoal, só questão de ordem. Gente, foi citado o nome do vereador Zé Elias. 3 minutos, Zé Elias, vereador. Prefeito, tem a hombridade de escutar. O prefeito... Deixa eu sair, não tem problema não. Gente, eu vou pedir silêncio. Eu vou falar. Vou pedir silêncio aqui a vocês. Pessoal, Deixa ele sair, eu vou falar. gente, ainda... Pessoal, gente, Manassés, na organizada aí, porque tá ainda... Tito, tá em sessão ainda. Gente, para que seja cumprido o regimento, a gente precisa dar o direito de resposta que foi citado o nome do vereador Zé Elias. A gente pede a compreensão de todos, para que o vereador possa se pronunciar. Presidente, como foi citado o meu nome, eu acho que o prefeito ele estava emocionado em me ver. Aqui em Itamaracá, quem faz vergonha ao município é o gestor, que saiu daí com a polícia em sua casa, com os 11 milhões de falcados que até hoje criou um dano no município, porque ele não ficou para escutar. A vergonha do meu município é esse prefeito, aonde a polícia veio buscar ele em sua residência. Aí faz vergonha. Porque o prefeito não ficou para escutar. Isso sim é vergonha para o meu município. E quando eu falei que eu tenho vergonha da situação que acontece dentro dessa casa, são as atitudes tomadas. As atitudes que a gente, quando é eleito, é para defender a causa da população. Não para ser omisso às coisas erradas. Porque se o prefeito realmente ele tivesse feito as coisas corretas, hoje as contas não estariam rejeitadas pelo órgão competente, que é o Tribunal de Contas. Faça o correto, que terá aprovação não do vereador, como do tribunal também. Agora, o que a gente vê aqui é um palanque político. Por isso que o município da gente se encontra desse jeito. O prefeito está fazendo palanque político. Mas isso não vai longe não. Isso não vai longe não, prefeito. Porque aquilo que é feito errado, uma hora a conta vai chegar e está bem pertinho, eu tenho certeza. Eu continuo acreditando na justiça e estou aguardando você ir em cada casa do voto, pedir um voto da população contrário a mim. Se for para eu ser vereador, para assistir esse palanque, prefeito, tenha certeza que não irei ser. Para ver esse desmantelo que a nossa cidade hoje está. Eu não tenho nada contra nenhum dos vereadores, eu conheço todos. Agora, o prefeito veio fazer palanque, a gente veio aqui discutir, debater um assunto que não foi Zé que criou, não foi Diel, foi o Tribunal de Contas. O prefeito ele estava tão nervoso que ele ficou emocionado com a minha presença. Porque aqui a única pessoa exclusiva que manchou o nome de Itamaracá foi o gestor. Ele manchou o nome de Itamaracá. Não foi Zé Elias que fez errado. E quando ele assume um cargo, de gestor do município, ele sabe o que vai pegar. Ele sabe que o município não tem recurso. O prefeito ficou emocionado. Eu acho que os nobres também, a gente não se ateu um ao outro, a gente votou dentro do posicionamento, foi como o Diel falou, e é um direito de cada um, a atribuição permite. Mas vamos embora, Diel. Já que o prefeito vai atrás de cada voto meu, que ele acha que ele é o Deus, né? Ele acha que aqui na terra ele é o Deus. Então, vamos esperar, porque o povo de Itamaracá já mostrou, e vai mostrar de novo, que não vai reeleger, porque não fez por merecer. Agora, vergonha aqui é o prefeito. É o único que manchou o município com a polícia na casa dele. E não está longe de vir de novo, não.
Bom. Com isso, só decretando mais uma vez, 8 votos a favores da aprovação da conta do prefeito Paulo Batista, contra 3 contrários, dizendo que está aqui o regimento da casa. As sessões que discutem as contas terão um expediente de 30 minutos, que foi o que foi falado nessa sessão. Com isso, eu dou encerrado a sessão e marco a próxima para o dia 22 de agosto. Bom dia a todos.